Olá, boa tarde a todos. Agora eu apresento aos senhores o nosso terceiro painel, a consolidação do selo de conformidade Abracam, da idealização ao reconhecimento de mercado, né? Vai ser apresentado pelo senhor Magela, ex-secretário executivo do Banco Central e consultor, e infelizmente ele não pôde estar aqui ao vivo conosco hoje, devido a uma viagem, e então nem poderá responder algumas questões, né? Nesse sentido, nós gravamos a apresentação dele, que será transmitida agora, né? Lembrando que o vídeo foi gravado antes das novas resoluções, por isso ele posteriormente parabenizou a Abracam pela conquista, ressaltando que, nas palavras dele, abre aspas, isso é o reconhecimento do Banco Central pelo grande esforço que o segmento vem fazendo para reforçar e aperfeiçoar seus controles de gerenciamento de riscos de LDFT. Bom, agora ficamos com a apresentação do senhor Geraldo Magela. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Abracam, por intermédio da sua presidente Kelly Massaro, pelo convite, pela oportunidade de estar participando deste importante evento. Agradeço a Kelly também, né, pela deferência que teve para comigo, por permitir que eu pudesse participar não em tempo real, mas de forma virtual, gravando um vídeo. Coincidiu que eu tinha uma viagem marcada com a minha família e, no momento do evento, vocês agora assistindo a este vídeo, eu devo estar em trânsito, em viagem. Então, por isso, também agradeço a Kelly. Agradeço também a Amanda, por meio da Amanda, a todas as meninas da Abracam, pelo suporte que me deu para fazer este vídeo. Cumprimento também ainda a Abracam, meu amigo Varanda, companheiro de várias lutas, de velhos tempos, Fernando, com quem também tive o prazer de trabalhar. Cumprimento os painelistas, né? Inicio através da minha amiga doutora Miquelina. Um prazer, Miquelina, estar participando do painel com você. Cumprimento também o Júnior, companheiro também de velha data, quem eu aprendi a admirar e a respeitar. Muito bom, Júnior, estar com você. Rodrigo, primeira vez, Rodrigo, nós estamos juntos, espero que seja a primeira vez de outras que virão. E, de maneira especial, né, eu quero cumprimentar aí meus colegas de Banco Central, com quem também tive o prazer, ao longo da minha vida, de trabalhar, né, que é o Juan e o Gerson Romantini, né? Então, de forma especial, parabenizo o Banco Central, né, pelo excelente trabalho que vem realizando na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo no âmbito das instituições financeiras, com muita competência, né, e trazendo a cada dia melhoras para o nosso sistema. Eu pensei de início em fazer uma espécie de roteiro, uma apresentação para trazer para vocês, mas eu resolvi, né, fazer uma conversa natural, direta com vocês, embora, né, por vídeo, trazendo o meu depoimento do que eu penso, do tempo que eu tive no Banco Central e com o qual eu convivi nas normas, na supervisão do mercado de câmbio brasileiro. Então, eu vou falar de uma maneira natural, vou contar uma história para vocês, como é que as coisas aconteceram, que eu acho que tem tudo a ver, né, com o momento que nós estamos passando agora, com relação ao fortalecimento, né, dos controles no âmbito das instituições associadas à Abracam. Antes de eu entrar nesse meu depoimento, vamos dizer assim, nessa fala, eu queria trazer para vocês, né, engraçado que hoje de manhã eu recebi uma notícia, né, do Estadão, e que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Eu pensei, tem tudo a ver, né? A matéria diz que casas de câmbio, né, usou uma expressão que inadequada, né, porque não temos casa de câmbio no Brasil, e se referindo às corretoras, né, mas lá dentro ele deixa claro que são as corretoras. E eles dizem assim, a matéria, o título é Casas de câmbio beiram a 2019, né, com relação, mostrando o crescimento do segmento com relação a vendas, a negociações
de operações enfim, de negócios, né, no mercado, dizendo que houve um fortalecimento. E aí Juan e Gerson, eles colocam como a causa, né, uma das causas desse crescimento foi a elevação, né, do limite de $100 mil para $300 mil que o Banco Central promoveu no ano passado. Né? Obviamente que eles fizeram uma referência ao momento emergencial da pandemia, mas o que eu quero dizer a todos é o seguinte, a minha percepção, que o Banco Central não elevaria esse limite para $300 mil, não obstante, né, a causa emergencial, se o Banco Central não tivesse uma percepção melhor com relação ao segmento, se ele não tivesse uma percepção que o segmento oferece menos risco do que oferecia antes. Então, isso vem, traz um resultado prático, demonstra, né, como esse trabalho que vem sendo feito pela Abracam, de fortalecimento dos controles, de trazer uma nova forma, né, de relacionamento com as instituições e trazendo processos, né, de certificação, de cobrança de auditoria do selo. Então, isso tudo faz parte desse contexto. Então, já está aí o resultado prático, no meu entendimento, do que o trabalho que vem sendo feito, né, de trazer um fortalecimento dos controles no âmbito financeiro. Para mim, tem aí um resultado bem claro. Com relação ao que eu gostaria de comentar com vocês, eu vou me permitir contar um pouco do processo, porque eu entendo que isso aí, o que nós estamos vivendo hoje, é um processo, né? Não chegou agora, né? Isso tem toda uma história, e eu tive a oportunidade, a honra de participar dessa história, né? Porque eu estava na área de câmbio, o Juan e o Gerson também tiveram um pouco de participação nisso, o Varanda também, em certo tempo, também trabalhou na área de câmbio, mas eu tive, de forma direta, a oportunidade de trabalhar tanto na parte de supervisão do mercado de câmbio, lá na década de 80, como depois também na área de regulação, e, por fim, né, como secretário executivo, também participei de alguns processos que culminaram em algumas ações no mercado de câmbio. E eu vou fazer uma linha de tempo aqui rápida, dentro do tempo que eu tenho, de voltar lá para a década de 80. Quando eu entrei no câmbio, em 1981, o país passava por uma intensa crise cambial, né? No início da década de 80, tivemos vários fatores mundiais que impactaram diretamente o mercado de câmbio. Naquela época, o Banco Central exercia o monopólio do mercado de câmbio. Como que o Banco Central exercia esse monopólio? Primeiro, ele administrava a taxa de câmbio. Ele soltava os boletins diariamente, 4 boletins por dia, definindo os intervalos por meio dos quais as instituições que eram autorizadas a operar em câmbio, naquele momento só banco poderia operar em câmbio, né, comprar e vender moeda estrangeira, e ele definia qual era a taxa de câmbio e definia também a obrigatoriedade da figura de repasse e cobertura. Então, o Banco Central dizia, olha, aquilo que você comprar, você tem que me vender, e aquilo que você precisar, eu te dou cobertura. Que era o repasse obrigatório e cobertura obrigatória. Como nós tínhamos escassez de divisas, né, através dos limites de exposição que o Banco Central impunha, o Banco Central mais recolhia dinheiro do mercado do que dava cobertura, né? Então, vieram os controles cambiais, dificultando o acesso à moeda estrangeira. Nós sabemos que em qualquer mercado onde você tem dificuldade de acesso e tem demanda, né, pelo produto que esse mercado negocia, aparece sempre pessoas oferecendo esse produto no mercado marginal, obviamente, com ágio, que foi o que aconteceu no mercado de câmbio. Quanto mais o Banco Central restringia o mercado, mais o mercado demandava por moeda estrangeira e procurava o mercado marginal para atender às suas necessidades, muitas delas, né, legítimas, até como tratamento de saúde e compra de remédio no exterior. Isso gerou um ágio que, em determinado momento, chegou a 160%. Imagine a motivação financeira que se tinha para as práticas das fraudes cambiais. Por que eu estou contando essa história? Porque ali, esse cenário motivou que o Banco Central criasse, em 1988, obviamente foi o Conselho Monetário Nacional, mas foi através do estudo do Banco Central, o mercado de câmbio de taxas flutuantes, onde ali houve uma quebra de paradigma desse monopólio, né, porque não tinha repasse, cobertura desse mercado de flutuante, continuou no outro mercado de câmbio de taxas administradas
com repasse e cobertura. E nesse mercado de câmbios flutuantes se criou uma flexibilidade, tanto para compra quanto para venda. Ou seja, quem queria vender para uma instituição autorizada poderia, no primeiro momento, nem identificar. E o Banco Central criou aquele mecanismo, né, via transferências internacionais de contas de bancos aqui no Brasil, a famosa CC5, que você poderia dar uma vazão àquelas pessoas que tinham necessidade de mandar dinheiro para o exterior. E dentro desse contexto foi criado, e aí que inicia, né, o ponto que eu quero trazer para vocês, se inicia lá em 88 o embrião da posição comprada para a posição própria das corretoras. Antigamente, até 88, as corretoras trabalhavam no mercado fazendo exclusivamente intermediação, né? E, aliás, né, as corretoras, né, elas eram, os corretores de câmbio eram os grandes consultores do mercado, eram as pessoas que efetivamente orientavam o mercado a fazer negócios. E, a partir de 88, então, se iniciou um embrião bem pequeno, onde o Conselho Monetário Nacional disse: olha, nesse mercado de câmbios flutuantes, instituições que não bancos também podem comprar e vender moeda. E estabeleceu um limite, inicialmente, né, eram alguns serviços, transferências unilaterais, e no turismo, até $4.000 por operação. Né? Havia um estudo naquela época que avaliava que as nossas estatísticas com relação às viagens estavam distorcidas. Por quê? Porque as estatísticas oficiais apresentavam, na ponta de compra de moeda, ou seja, no ingresso de recursos no Brasil, muito pouco, e a saída muito alta. E isso não condizia com a realidade prática. Assim, naquela época, nós tínhamos até mais turistas no exterior vindo para o Brasil do que brasileiro indo para o exterior. Então, por isso que se criou aquele mercado, né, que chamou-se oficialmente de mercado de câmbio de taxas flutuantes, e que o mercado, em função dessa questão das viagens, né, muito embora também se transacionava serviço, o mercado passou a denominar de dólar turismo. Né? E aí as corretoras puderam comprar até $4.000. O Banco Central disse: qualquer instituição financeira, e colocou também um outro agente novo no mercado, que não financeiro, que foram as agências de turismo. Então, começou-se, então, o início, começou-se, né, com essa nova prática, um novo modelo, né, de mercado, né, com novos agentes, com novos players, embora com operações restritas. Em 90 tivemos a unificação, a criação, o fim do mercado de câmbio de taxas administradas, ou seja, o mercado de câmbio de taxas livres, que também não tinha mais repasse de cobertura e também não tinha mais administração da taxa. Convivemos, então, ao longo da década de 90, com esses dois segmentos, mercado de câmbio de taxas livres, dólar comercial, que se chamou, e o mercado de câmbio de taxas flutuantes, que era o dólar turismo. E as corretoras, qual o papel que as corretoras tiveram nisso? As corretoras vieram gradativamente ganhando um espaço no mercado de câmbio. O Banco Central entendeu que o mercado precisava de mais capilaridade, e o Banco Central, e para algumas operações que os bancos não tinham interesse, precisavam de novos agentes para poder atender o cidadão. E as corretoras foram ganhando espaço. Iniciou-se, primeiramente, lá com as operações de $10.000, Simplim e Simplex, né, que era o câmbio simplificado de exportação e de importação, e, ao longo do tempo, isso foi aumentando, passou para $20.000. Anteriormente, não se podia, as corretoras só podiam fazer exportação, importação e algumas operações relacionadas a serviços e viagem, mas chegou-se um determinado momento, em 2012, para ser mais preciso, quando o Banco Central, e eu estava ainda na área de câmbio nesse momento, quando o Banco Central elevou o limite para $100.000 para as corretoras de câmbio e determinou que pudesse ser para qualquer natureza. Então, eliminou-se a restrição que havia. Por exemplo, uma corretora não podia fazer um câmbio de investimento. E aí, em 2012, o Banco Central diz: pode-se fazer qualquer tipo de negócio. Isso limitado a $100.000, o que foi fixado em 2012. Paralelamente a isso, tinham as agências de turismo, que o objetivo do Banco Central era atender aos turistas, né? Atender o segmento turístico, porque qual era o entendimento? Que as agências de turismo estavam perto do viajante, estavam perto dos viajantes e podiam atender tanto o turismo emissivo quanto o turismo receptivo. Só que nós tivemos uma disfunção nesse mercado, vamos dizer assim, acessório do câmbio. Por quê?
Para vocês terem ideia, chegou em determinado momento, o mercado chegou a ter mais de 2.000 agências de turismo. Era um mercado que tinha uma capilaridade forte. Só que algumas agências de turismo começaram a desvirtuar a finalidade da autorização que o Banco Central lhes concedeu, né? E começaram a fazer algumas operações que não estavam amparadas numa operação real. Então, algumas agências de turismo começaram a apresentar um volume de negócio que superava, em algumas delas, bancos que trabalhavam já há algum tempo no mercado. Então, era uma disfunção completa. E o Banco Central identificou esse problema e começou a cuidar. Começou a supervisionar, começou a fazer o monitoramento e começou, então, a constituir processos para poder punir aquelas instituições que estavam descumprindo as regras como foram previamente estabelecidas. E aí se deparou internamente com um problema. Quando esses processos chegaram na área jurídica do Banco Central, a área jurídica do Banco Central entendeu que o Banco Central não tinha uma competência legal para aplicar sanções administrativas naquelas agências, porque elas não eram instituições enquadradas na Lei 4595. Então, foi um problema. O que se deparou naquela oportunidade? O Banco Central autorizava, mas não podia aplicar sanções administrativas com relação às irregularidades que ele detectava. Isso criou-se um problema. E, internamente, se definiu, embora a regulação permitisse, previsse que uma agência de turismo podia operar em câmbio, em determinado momento, mesmo sem a revogação da norma, o Banco Central simplesmente deixou de conceder novas autorizações, né? Não podia tirar as agências antigas do mercado, mas também ele não concedeu novas autorizações, porque se eu não posso supervisionar e punir, como é que eu vou dar autorização? E aí o Banco Central segurou, represou esses pedidos, até que em 2005, com a junção do mercado de câmbio de taxas livres com o mercado de taxas flutuantes, aí se criou um novo modelo de agentes no mercado, onde o Banco Central diz, olha, eu não concedo mais autorizações para as agências de turismo, mas, em contrapartida, eu vou dar um tempo para que essas agências de turismo possam se converter numa instituição financeira, ou seja, numa corretora, numa distribuidora. E ele deu um prazo para que essas agências de turismo pudessem fazer isso. Então, em determinado momento, conviveu-se, né, com esses dois, com essa dualidade, né, dentro do mercado de câmbio. O Banco Central administrou isso ao longo dos anos, e aí as corretoras começaram a ter mais espaço, né? Por quê? Porque o Banco Central não queria tirar a capilaridade do mercado para essas operações que não tinham grande interesse, não tinha interesse da maioria dos bancos. Paralelamente a isso, pensou-se também internamente o seguinte, poxa, se nós tirarmos as agências de turismo, que são aquelas que atendem os viajantes, que atendem operações de pequeno valor, vai ser que nem a corretora, que também não tinha uma capilaridade, né, no Brasil inteiro, as grandes corretoras estavam em São Paulo e Rio, no grande centro, São Paulo e Rio, como é que um cliente do interior do Brasil seria atendido? E aí, o Banco Central, internamente, nos estudos, e eu participei disso e achávamos, né, que esse era um modelo ideal, aproveitou-se do modelo do correspondente no país, que já era exitoso com relação às transações bancárias. Então, à medida que o Banco Central foi retirando as agências de turismo no mercado, ele foi incorporando um novo agente para substituir essas agências de turismo que estavam espalhadas no interior do Brasil, que foram os correspondentes cambiais. Então, isso foi feito, foi um processo, o Banco Central foi administrando isso, na medida que ele foi, de forma cautelosa, ampliando, né, a possibilidade das corretoras atuarem, ele também foi tirando as corretoras, as agências de turismo, que não tinha a característica de instituição financeira enquadrada na 4595, mas deu para essas agências de turismo a oportunidade de elas se tornarem correspondentes de uma instituição autorizada a operar em câmbio. Com isso, o Banco Central atuava diretamente sobre as instituições financeiras, né, e oferecia, através dos correspondentes, uma capilaridade, né, e um atendimento mais próximo do cliente, né, no interior do Brasil. Então, esse foi o modelo que foi criado. O que aconteceu, né? Em 2008, com a 3568, antigamente só se podia ter como correspondente empresas ligadas ao segmento turístico, né? Você se lembra, tinha que ser cadastrado no Embratur, tinha todo um contexto. E em 2012, ampliou-se
Em 2011, houve unificação das normas relativas correspondentes no país, relacionadas às transações bancárias, com as correspondentes que tratavam das operações cambiais, e se criou, então, a Resolução 3954, que trata de um correspondente no país como um todo, dando lá no seu artigo 9º quais são as operações que as agências, que os correspondentes de câmbio podem fazer. Então, tivemos um novo mercado, e para as corretoras, 2012, qual é o cenário? Tínhamos, então, o cenário de ampliação do limite para $100 mil para todas as operações sem restrição, e a possibilidade de contratar correspondentes. Então, o nível de atuação das corretoras foi bastante ampliado e bastante, vamos dizer assim, consolidado dentro do contexto do mercado de câmbio, né? Foi ganhando seu nicho, e era um nicho exatamente onde os bancos não tinham interesse de ir. Então, o Banco Central procurou atender o cidadão, quer dizer, todas essas mudanças, o Banco Central sempre focava no cidadão, né? Não nas instituições financeiras. Era uma maneira de o Banco Central, através das instituições financeiras e aí não bancárias, ter uma política pública de atendimento na área de câmbio para o cidadão no Brasil todo, como um todo, assim como nós tínhamos em outras transações, para abertura de conta, pagamento de conta de uso, de telefone. Então, foi uma coisa estruturada e pensada dentro de um modelo estratégico para atender o cidadão brasileiro. Qual foi a questão que houve aí? 2012, e aí, assim, no meu entendimento, dadas essas mudanças repentinas, e vamos dizer assim, de forma muito sucessivas, talvez aí houvesse um despreparo, né, de algumas instituições de entender que as responsabilidades que estavam contidas naquela ampliação, naquele novo modelo, aumentaram, né? A partir do momento que você dá mais condições de uma instituição a operar, mais risco ela oferece. Então, por isso, mais controles têm que ser exercidos. Então, tivemos aí um período, que foi o período aí, coincidiu-se, né, que 2013, 2014, a Operação Lava Jato, né, que trouxe aí, né, foram identificados diversos problemas e na área da Lava Jato, e que identificou-se que muitas remessas para o exterior foram feitas através de algumas instituições financeiras, e essas instituições financeiras, né, tiveram um problema, né, com o Banco Central, tiveram um problema, né, no âmbito do contexto da supervisão, inclusive com grande parte, né, de corretoras liquidadas. Isso trouxe para o segmento, né, uma deterioração de imagem, né, e aí foi que o cenário que nós tivemos em 2015, né, foi quando eu saí do banco, esse era o cenário, quer dizer, o mercado, né, das corretoras estava um mercado, né, que as pessoas estavam preocupadas. No ambiente da ENCLA, se discutia muito a figura do correspondente, né, da atuação desses agentes, mas o Banco Central sempre mostrando o seguinte: isso aqui tem uma finalidade, tem um modelo, né, que atende o cidadão. Se a gente tirar esses agentes do mercado, o mercado vai ficar desassistido, e aí volta para onde? Para o paralelo, né? Quer dizer, as pessoas não vão deixar de fazer seus negócios. Então, mas assim, foi nesse cenário, né, vamos dizer assim, de lava-jato, né, punições das operações, o Banco Central extremamente preocupado, porque o Banco Central também, no âmbito da Lava Jato, né, ele, né, teve que responder sobre o sistema financeiro como um todo. Então, esse era o cenário. Foi quando eu me aposentei, em 2015, e aí fui convidado pela Abracam para fazer um trabalho, né, em primeiro momento, foi um trabalho de 90 dias, no sentido de ajudar, como é que a gente poderia fazer alguma coisa para resgatar a imagem do segmento, fortalecer novamente a imagem do segmento. E aí eu me lembro a época que eu disse, né, estava o Luciano, estava a Kelly, o Wilson, eu falei: olha, não adianta a gente tratar o problema, às vezes você está com a febre, você dá um remédio e a febre passa, mas a gente tem que saber qual é a doença, né? Então, assim, eu aprendi isso no Banco Central, né? Eu sempre vou lá na origem do problema, né? Qual é a causa do problema? E identificamos alguns problemas, e aí a gente iniciou-se um processo que eu acho que culminou com o que está aqui hoje. Eu me lembro de, vamos dizer assim, de discussões homéricas, né, que eu tive na Abracam, lá em 2016,
porque eu cheguei com um pensamento dizendo, olha, eu tenho o direito de falar com vocês porque foi na minha gestão lá no banco que essas coisas foram sendo consolidadas. Então, eu tenho todo o interesse, poxa, que a gente, né, seja realmente visto pelo Banco Central e pela sociedade como um todo como um agente social importante, né? E tem a sua importância, efetivamente, isso os números mostram hoje a importância das corretoras distribuidoras também, dos bancos, obviamente. Né? Mas, assim, eu me lembro, só para... Né, nós estamos falando aqui hoje do selo, né? Vamos falar do fortalecimento dos controles na área de câmbio. E aí, lá em 2016, aí, com respaldo no início, depois o Wilson, Nagem e a própria Kelly me deram, né, total apoio, total autonomia para eu poder fazer as coisas. Eu me lembro que eu tive alguns pontos lá onde eu falei assim, nós temos que subir a régua. As pessoas querendo, mas isso vai atrapalhar. E eu briguei pela certificação, briguei pelas políticas, foi quando se escreveu aquelas políticas que estão hoje, que são políticas associativas, né? Eu falei, olha, a gente tem que mostrar para o segmento que a gente quer fazer as coisas certas, a gente não quer fazer coisa errada. Então, a gente tem que fazer uma espécie de autorregulação. Então, começou a se discutir, eu me lembro, inclusive, lá em 2016, no primeiro mês que eu cheguei, eu levei o Sérgio Odilon, né, que era o chefe que era o chefe do Nenor antes de se aposentar, e que é hoje, o Sérgio Odilon hoje, ele é do conselho da BSM, né, que é a autorregulação da B3. O Sérgio Odilon hoje faz parte do conselho da BSM. E eu levei o Sérgio Odilon lá no primeiro momento para falar sobre autorregulação. Eu lembro que no primeiro café da manhã, né, que fizemos lá na Abracam, foi no sentido de mostrar a importância da autorregulação. Me lembro também que, naquele momento lá, nós mostrávamos como foi a evolução das cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito, em 2001, né, quando o Banco Central começou um trabalho mais forte em cima das cooperativas de crédito, era o patinho feio do sistema financeiro. E eles se organizaram, eles tinham lá, chegaram a ter 1.700 cooperativas, hoje, o último número que eu vi estava em torno de 900, e eles se reorganizaram. Hoje é o exemplo do sistema financeiro, porque eles têm autorregulação, têm auditoria, né, para o sistema como um todo, tem o Banco Central chama outro piso da supervisão. As corretoras se organizaram e tiveram hoje, as corretoras hoje, para vocês terem ideia, tem 40, 50 parlamentares lá da frente cooperativista. Então, eles se organizaram e eu dei esse exemplo. A gente precisa se organizar e fortalecer para ter um espírito de corpo que seja um espírito de corpo saudável, né? E essa discussão começou. E aí veio as políticas associativas. Eu me lembro, foi na época também que a gente convidou o Varanda, né? O Varanda chegou na Abracam, e aí começou-se um processo de revisão de regimento, de governança, e eu achei isso muito importante, porque vem na causa do problema. Você não soluciona nenhum sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, em todos os lugares que eu vou trabalhar, como eu fiz na Abracam, a gente tem que ir na causa, nós temos que ir na causa do problema. E a causa do problema não é solucionada, não é tratada, se a auto-administração não se envolver. Então, começamos, né, nos cafés da manhã a vender isso, né? Eu lembro que o Varanda trabalhou no sentido de refazer, de reformular o regimento interno da Abracam, criar a questão da ética associativa, o código de ética associativo, incorporar a cultura, né, da prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito do sistema financeiro, no âmbito das instituições associadas. E isso, de alguma forma, veio trazendo resultado, né? E a certificação, eu me lembro do primeiro momento, né, que as pessoas confundiam certificação, quando se criou lá em 2016, a BT1, a BT2, as pessoas queriam que a gente fizesse mais treinamento do que certificação. Eu me lembro que uma das discussões que eu empenhei foi exatamente para mudar essa concepção. Certificação não é treinamento. Certificação é você avaliar mesmo. Você tem que subir a régua, fazer com que as pessoas busquem conhecimento para poder estar num estágio diferente. Nós temos isso hoje na Ambima, né, de uma maneira muito forte, né? CPA 10, CPA 20,
Tem lá também outros selos lá de investimento, né? Enfim, então esse era o modelo que se buscava, né? De trazer a cultura da certificação para no âmbito da Abracan, né? No primeiro momento, isso é natural, quer dizer, houve comprometimento por parte das associações com relação à participação nas políticas, assinar as políticas que estavam sendo sugeridas, mas assim não foi vamos dizer assim, com o resultado imediato que se esperava, porque você não tinha um enforcement, né, para poder, você não consegue fazer uma autorregulação se você não tiver um enforcement, se você não tiver uma cobrança de alguma maneira, né? E isso no primeiro momento, poucas pessoas buscaram a certificação, poucas pessoas buscavam o processo, né, de políticas associativas, porque não tinha enforcement, né? E aí, depois que, já agora, né, depois que a Kelly assumiu, eu acho que essa interlocução com o Banco Central se fortaleceu, né? E aí, acho que a participação do Banco Central foi fundamental. Quer dizer, o Banco Central, e aí parabenizar de novo o Gerson e o Juan, e o Banco Central como um todo, pelo seguinte, que o Banco Central iniciou um processo como supervisor mesmo. O Banco Central ele não abriu mão em nenhum momento, como ele não abre, né? O Banco Central é firme na cobrança da regra, dos cumprimentos, isso e tem que ser assim mesmo, né? Mas o Banco Central foi sensível. O Banco Central foi sensível e foi, vamos dizer, participativo nesse processo, né? E trabalhando no sentido de, olha, vamos então trazer para o segmento a cultura da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a cultura, né, do negócio certo, né? Não que eu fazia errado, mas como você não tinha um enforcement, e você teve, então, a participação, que eu acho que o apoio do Banco Central, o patrocínio do Banco Central, foi fundamental. Outra coisa que foi fundamental também foi a participação dos bancos, e aí louvar, né, a participação de todos os bancos que participam da Abracan, porque eles se uniram e disseram o seguinte: como as corretoras dependem dos bancos para liquidar seus negócios, seja de moeda estrangeira, seja de moeda nacional, né, porque precisa ter conta nos bancos, e os bancos, em função de problemas anteriores, também de imagem, aplicaram o de-risk, né, nacional, ou seja, optaram no primeiro momento de evitar o risco e não gerenciar o risco, né? E eu me lembro também que eu falava, olha, nós só vamos reverter isso se a gente mostrar para os bancos que a gente tem controles internos, tem política de controle interno, né? E gerenciamento de risco de PLD. E os bancos disseram, olha, não, agora nós vamos trabalhar com aquelas, né, que tiveram assim, participação, seguindo regras da Abracan. E aí a ideia do selo, para mim, foi fantástica, né? Do selo não, da certificado do selo, né? A certificação faz parte do processo do selo. E aí veio o enforcement. O enforcement, que se necessitava, veio através dos bancos. Mas os bancos disseram, olha, eu só vou trabalhar com corretoras que estiverem com o selo da Abracan. Isso, quer dizer, foi um enforcement comercial, né, estratégico. Quer dizer, ou você faz ou você sai do mercado, né? Isso foi muito importante. E assim, acho que a imagem do segmento está, né, bem diferente, né, do que tinha anos atrás. Acho que há espaço para melhorar, mas a cultura chegou. Acho que esse que é importante. A cultura da autorregulação chegou. Talvez não seja uma autorregulação plena, porque a autorregulação você tem que ter autonomia administrativa, autonomia orçamentária para poder cuidar do segmento como um todo, mas já há, eu acho, né, o enforcement adequado através do selo. Assim, vejo, trazendo de novo, né, a notícia que eu trouxe, né, de início, sabe, o total ligação um com o outro. Eu me lembro que eu sempre, quando falo sobre esse selo, as pessoas vêm falar comigo, né, às vezes as pessoas vêm criticar, poxa, está se exigindo demais, porque a gente já está com tanta coisa, o Banco Central. Eu falei assim, tira essa resistência que é natural, mas pensa no positivo, pensa que você vai ganhar com isso. O ganho de imagem ele traz ganho financeiro. O ganho de imagem ele traz ganho financeiro. Né? O ganho de imagem ele traz a ambiência de negócio mais fortalecida e essa ambiência de negócio ela traz mais negócios, né? Traz mais dinheiro, traz mais resultado, traz mais
Enfim, eu acho que isso está prevalecendo hoje no segmento, né? E as corretoras já entenderam que é, é uma vantagem competitiva, e uma vantagem competitiva traz uma vantagem financeira, você ter uma linha de conformidade plena com o que está terminado no selo Abracan, né, que é um selo bastante exigente, e como deve ser, né, bastante avaliativo. E aí até eu quero aí cumprimentar o Rodrigo, né, da Mazares, pelo trabalho que foi feito em cima, né, da auditoria, porque eu acho que isso é importante também, né? Acho que a cobrança tem que ser dada para que as pessoas possam cumprir aquilo que lhes é determinado. Então, enfim, caminhando para o final, eu queria parabenizar a Abracan aí por esse trabalho, né? Acho que muito bom foi feito, um trabalho de mercado, né? Um trabalho de mercado. E o que eu acho mais importante nisso, né? Obviamente que teve sempre a participação do Banco Central, porque o Banco Central sempre está cobrando, mas, assim, é uma iniciativa do mercado. Acho que isso que é importante, né? Eu sempre diria, assim, ser proativo, não fazer o que o regulador, só o que o regulador pede, mas fazer também, né, aquilo que o regulador pensa que é correto fazer, né? Isso, acho que, de alguma maneira, o segmento está incorporado com essa visão. Eu tenho conversado com diversas instituições financeiras, não vejo nenhuma mais com resistência ao processo. Aliás, esses dias eu estava, esses dias não, várias vezes eu vi no LinkedIn pessoas do mercado colocando o selo Abracan como uma vitória, né? Olha, poxa, conseguiu o selo Abracan e tal. Então, sabe, vira uma coisa que as pessoas, como uma conquista. Então, as pessoas, começam então as pessoas a entenderem que é bom ter uma BT, uma BT2, é bom ter o selo Abracan. Por quê? Porque eu tenho ganhos com isso. Como eu tenho CPA 10, CPA 20, também quando as pessoas têm um CPA 10, CPA 20, coloca no seu currículo, aliás, coloca no seu cartão de visita, né? Muitas vezes eu pego o cartão que é para usar CPA 10, CPA 20. Então, vai acontecer isso, né, com a Abracan, né? Com a BT1, está aqui, eu sou a BT1, sou a BT2. Então, isso dá um outro patamar, né, de visão, né, de percepção de risco. Então, acho que o caminho está traçado, está, né, bem delineado, está bem conduzido. Acho que o segmento incorporou a cultura, que aí um ponto que eu deixo como recado, e é o que o Banco Central também tem cobrado, inclusive na 3978, e eu acho que isso precisa ser realmente aperfeiçoado, é a disseminação da cultura da gestão de risco, não só na área de prevenção à lavagem, como gestão de risco como um todo, mas aqui nós estamos falando de prevenção à lavagem de dinheiro, como um todo, e as pessoas têm que entender que isso é bom, né? Que isso traz vantagem, quer dizer, traz seus custos, que na verdade não são custos, são investimentos. Eu entendo como investimento. A capacitação, para mim, é um investimento, treinamento é um investimento, uma certificação é um investimento. Você colocar sistemas que são compatíveis e que fortalecem os controles também é investimento, porque você vai ter, ao final, ganhos competitivos, porque a imagem da instituição financeira individualmente ela é fortalecida. Ao fortalecer individualmente, se todas se fortalecem, o segmento como um todo se fortalece perante os bancos com os quais as corretoras têm que se relacionar internamente para poder liquidar seus negócios. Os correspondentes, da mesma forma, se eles têm essa cultura, né, as instituições financeiras têm mais, vamos dizer assim, mais conforto para contratá-los. E um ponto importante, né, que são os correspondentes dos bancos lá fora, né? Porque os correspondentes dos bancos lá fora também olham para os bancos aqui dentro, ver com quem eles se relacionam. E ao saber que tem um sistema de autorregulação, que eu tenho certeza vai ser cada vez mais fortalecido, isso aumenta, né, o conforto para todos nesse segmento. E para o Banco Central também não quer, o Banco Central não quer punir ninguém, né? Eu digo isso porque estive lá dentro e eu acho que é isso que o Jesse e o Juan pensam também. O dia que o Banco Central não tiver que punir ninguém, não tiver que aplicar uma multa, eu acho que aí ele tá satisfeito, porque, né, os riscos foram todos, não há eliminação do risco, mas os riscos estão, vamos dizer, minimamente ou maximamente em processo de gestão que se trata de maneira adequada.
Então, finalizando, agradeço novamente aí a Abracam, a Kelly, por tudo, né? Por convidar, por aceitar que eu fizesse de forma em tempo real. Mas eu quero dar um abraço a todos, dar um abraço também a todos os participantes aí do treinamento que estão nos assistindo, grandes amigos que eu tenho no mercado, e dou um abraço a todos, saudades a todos vocês. Estava aqui falando com a Amanda, estou com saudade de viajar, com saudade de estar aí falando com vocês, né, presencialmente, visitando, como gosto de fazer nas corretoras, na sala de aula. Mas isso, se Deus quiser, estamos caminhando para dar um encaminhamento nisso de uma maneira definitiva, e eu espero que esteja próximo para acontecer. Muito obrigado a todos pela atenção, desejo um bom evento aí, com certeza será, e sempre aqui à disposição de todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Bom, boa tarde. Finalizamos aqui a apresentação do seu Geraldo Magela, e ele me pediu também que fizesse alguns agradecimentos, tá? Então, daqui abre aspas para seu grande amigo João Carlos, que o acolheu e muito ajudou com a sua aposentadoria, para o Júnior Eduardo Campos, 2 grandes colaboradores de quando Magela era consultor da Abracam, e para toda a diretoria e todos os associados da Abracam pelo acolhimento e ajuda. Bom, obrigada a todos. Agora teremos uma pausa de 5 minutos até o nosso próximo painel.